Boa noite a todos os que estão participando aqui dessa nossa discussão hoje sobre o fator G-2 do muon, mas a situação é mais geral do que diz respeito só ao muon. Queria agradecer ao Santiago aí pela gentileza de estar conosco para poder fazer essa gravação. Bom, então o título dessa discussão de hoje é o G-2. Nós vamos, claro, logo no início aqui da nossa fala, nós vamos apresentar o que é o G-2 e qual é a sua relevância. Eu estou falando de ímãs elementares, porque nós vamos estar falando do magnetismo do elétron, do magnetismo do muon, né? Não vamos falar do magnetismo do tal, por uma razão também que eu vou explicar mais à frente. Mas esses ímãs elementares são o elétron, que é um ímã elementar, ele tem dipolo magnético, como o muon também tem. E esses ímãs elementares, eles podem estar dando caminho para a busca de alguma física não contemplada pelo modelo padrão. É o que a gente chama de uma nova física. Talvez novos campos, novas partículas, novas simetrias, novas interações que não estão contempladas pelo modelo padrão. Então, o que é interessante é a gente observar como objetos tão elementares, né, quanto o elétron e como o muon também podem estar dando caminho para a gente compreender uma amplitude de nova física. Então, aqui eu estou colocando esse subtítulo, que é o Professor Global, celebrando o centenário do paper de Arthur Compton sobre o magnetismo do elétron. Então, Arthur Compton é o mesmo Compton, conhecido na física, né, pelo seu efeito Compton, que ele discute em 1923, quando ele, então, conclui, pelos seus experimentos de espalhamento, né, de luz por íons, que, na verdade, o quantum de energia de luz, né, apresentados e lançados por Max Planck, por Einstein, na verdade, é uma partícula. Então, é o Compton associado ao fóton, que já 2 anos antes de suas experiências para chegar à conclusão da existência da partícula de luz, que é o fóton, ele estuda o magnetismo do elétron. Então, vale a pena a gente lembrar. Esse ano de 2021 é o ano de algumas celebrações importantes para a física, né? 110 anos da descoberta do núcleo atômico, 1911, por Rutherford, 100 anos do trabalho do Kaluza, em 1921, quando Theodor Kaluza introduz a ideia de uma quinta dimensão para tentar discutir a unificação da interação de gravidade, da interação gravitacional com a interação eletromagnética, e 100 anos do trabalho do Compton, que eu vou citar logo no slide seguinte, que são os 100 anos, né, do trabalho em que ele começa a estudar o magnetismo do elétron. 100 anos de Paulo Freire. O que tem a ver Paulo Freire com as nossas celebrações em física? Muito. Física é educação e Paulo Freire é educação. Então, vamos dizer que eu estou associando Paulo Freire à física pelo comprometimento que tanto a física quanto Paulo Freire têm com o processo de educação. 90 anos, né, do trabalho do Dirac, prevendo a antimatéria e prevendo a existência de monopolos magnéticos, o seu famoso trabalho de 1931, que lhe dá, em 1933, o Prêmio Nobel de Física. 60 anos do Eightfold Way, a simetria, né, de sabor da física de hadrons. Aliás, no Professor Global, nós já temos uma série de 5 encontros para celebrar os 60 anos do Eightfold Way e 50 anos da supersimetria, sobre a qual nós já também fizemos uma live no Professor Global. Então, em 1921, esse trabalho do Compton, o elétron magnético, publicado pelo Journal of the Franklin Institute, ele lança uma ideia muito pioneira, de que ele associava a ideia de uma rotação quantizada do elétron como sendo a possível origem do seu magnetismo. Então, já se sabia que o elétron tinha magnetismo, mas Compton, então, lança um possível modelo, que vai ser, 5 anos mais tarde, retomado por Uhlenbeck e Goldsmith. É uma ideia, então, vamos dizer assim, pictórica. Na verdade, o elétron não está girando para ter momento magnético. O momento magnético é intrínseco, né? É o seu spin, mas foi um modelo
que o Compton estava propondo para que se pudesse compreender a origem do magnetismo do elétron, mas ainda não se falava, né, do seu spin, né? Quer dizer, o elétron, a discussão do spin, ela vai ficar sedimentada com o trabalho de Uhlenbeck e Goldsmith. Então, a questão que eu estou colocando é 1921, 100 anos desse trabalho. É uma mera celebração de um trabalho importante, de um trabalho seminal da física, ou tem algo muito mais forte envolvido nisso? Então, eu pergunto, o que isso nos ensina em termos do processo científico? Nos ensina em termos do processo científico, porque nós começamos essa discussão em 1921 e nós ainda não a concluímos. São 100 anos de estudo do magnetismo do elétron e depois com a descoberta do muon, vão digamos que levar essa experiência também para estudar o magnetismo do muon. Então, o que nós estamos aprendendo é que algo que aconteceu há 100 anos atrás, quer dizer, vamos dizer assim, a partida dessa ideia é de 100 anos atrás, mas nós ainda estamos refinando sempre mais a nossa compreensão de onde pode vir o magnetismo do elétron. Apenas do seu eletromagnetismo, ele pode vir de outras interações também, como a gente vai falar aqui. Então, o que isso nos ensina em termos de ciência básica, né? Em termos de ciência que busca significado. Então, é uma ciência básica exploratória, né? Estamos simplesmente tentando explorar um pouco no escuro a origem do magnetismo do elétron. Isso foi o que o Compton fez, sem comprometimento de uma aplicação imediata, mas com o grande comprometimento de compreender o problema da física. É isso que eu chamo de busca de significado. E a compreensão de um problema é a compreensão de um problema dentro de um contexto onde esse problema tinha um grande significado. Então, na verdade, a investigação de Compton em 1921, em princípio, ela não servia para um propósito imediato, ela não tinha uma aplicação imediata, mas ela tinha um significado muito forte, porque o elétron era a primeira partícula que tinha sido descoberta em 1897, sabia-se, né, da importância do elétron para o espectro de absorção e emissão dos átomos, então era muito importante compreender o seu magnetismo. Então, a importância do trabalho de Compton era compreender, na verdade, o espectro de absorção e de emissão de luz por parte dos átomos. Então, se em 1921 algum negacionista ia dizer, mas isso é uma pesquisa básica, não tem aplicação nenhuma, não serve para nada nesse momento, hoje, 100 anos depois, né, o que esses negacionistas não estariam dizendo se, ao longo do século XX, né, as propriedades magnéticas do elétron foram profundamente estudadas e aplicadas, e hoje nós temos todo o desenvolvimento da espintrônica. O que é a espintrônica, se não o uso, né, o uso para compreensão e o uso aplicado, né, do magnetismo do elétron. Então, negar algo 100 anos atrás, né, poderia ser até compreensível, né? Não é admissível, mas compreende-se que tem aqueles pragmáticos que dizem, não serve para nada, não tem aplicação, é uma ciência meramente exploratória. 100 anos depois, essa visão é completamente desmantelada. Então, coloquemos isso nos nossos dias. Uma pesquisa que hoje, aparentemente, para nada serve, eu não digo nem daqui a 100 anos, mas pode ser daqui a uma década ou daqui a algumas décadas, ela pode ter uma aplicação importantíssima. E é isso que, basicamente, esse livro que eu gosto de mencionar, A Utilidade do Inútil, né, um chamado manifesto desse historiador e filósofo italiano Nuccio Ordine, escrito em 2013, esse é um manifesto, é um livro interessantíssimo, porque ele faz toda essa discussão do que realmente aparentemente inútil acaba se tornando de grande utilidade. Por exemplo, além de certas descobertas da física, ele chama atenção para o aspecto da filosofia. A filosofia, que aparentemente, né, para muitos pode ser inútil, né, na verdade, ela é de uma grande utilidade. Então, para aqueles que não conhecem esse livro, é um livro pequeno, um livro fácil de ser lido e muito bom, porque eu acho que ele é um precioso presente para
um precioso presente aqui, não é a um negacionista, para um negacionista, mas é um presente muito bom, porque ele nos faz compreender, quer dizer, o professor Noite Ordem faz um debate histórico muito bom, levantando essa questão, né, daquilo que é aparentemente conhecimento inútil numa certa época, ele se torna algo muito útil, prático, algumas décadas ou algum século depois. Então, eu acho que esse trabalho aqui do Arthur Compton é muito interessante por isso. Ele levanta uma questão que ainda é uma questão que vem sendo trabalhada. Nós vamos ver mais para o final dessa palestra aqui, o quanto de trabalho foi feito e ainda vem sendo feito na direção de se ter uma das medidas mais precisas da física. Por exemplo, o magnetismo do elétron, ele é medido em física hoje com uma precisão de trilionésimos. Quer dizer, o erro, né, não digo erro, a discrepância entre o valor teórico calculado e o valor experimental medido é de uma parte em 1 trilhão. Então, nós temos aqui uma das medidas, né, juntamente com a constante de estrutura fina, mais precisas da física, com a precisão de 12 casas decimais. Então, Uttlenbeck e Goldsmith, em 1925 e 26, lançam esses dois trabalhos, onde, na verdade, o que eles estão colocando aqui é a proposta de existência do spin do elétron. Esse primeiro trabalho aqui, publicado pela Revista Física da Universidade de Utrecht, na verdade, o título aqui está em holandês, mas é Comentários sobre os espectros do hidrogênio e do hélio. Aqui, então, para estudar o espectro atômico, né, o espectro do átomo de hidrogênio, o espectro do átomo de hélio, eles lançam mão desse conceito de que o elétron tem um spin. Quando eles falam spinning electron, é o elétron que está girando em torno de um eixo, né? Então, é uma representação pictórica. Na verdade, o elétron, para ter spin, ele não precisa estar girando em torno do próprio eixo. O elétron não é um corpo rígido que, para ter momento angular interno, ele precisa ter um giro em torno de um eixo. Não é essa a questão. Isso é apenas uma representação pictórica. O spin do elétron é uma propriedade intrínseca do elétron, adquirida pelo elétron, pelo fato do elétron existir no espaço-tempo. Então, o spin é uma propriedade que está associada tanto à geometria do espaço-tempo quanto ao aspecto quântico do elétron. Então, o spin é uma combinação de uma propriedade geométrica associada ao grupo de rotações SO3, na verdade, do elétron para o elétron relativístico, é o grupo de Lorentz SO13, e mecânica quântica. Então, o spin é essa combinação de geometria do espaço-tempo com mecânica quântica. A geometria do espaço-tempo dá ao elétron um spin meio, 1/2. E a mecânica quântica acrescenta o fator H cortado, a constante de Planck sobre 2π, porque isso tem unidade de momento angular. Então, se o spin do elétron é H cortado sobre 2, o H cortado vem da mecânica quântica e o valor meio vem da geometria do espaço-tempo de Minkowski. Esse trabalho está publicado na Nature, em 1926. É quando, então, esse trabalho aqui, vamos dizer assim, é o trabalho seminal da introdução do conceito de spin do elétron. Claro que o modelo que Uhlenbeck e Goldsmith propõem é que o elétron estivesse girando em torno de um eixo para gerar o seu próprio spin, mas, na verdade, não é essa a razão. A razão é que o spin é uma propriedade do espaço-tempo e uma propriedade quântica. Bom, aqui também, então, a ideia ganha corpo. Tem esse trabalho aqui do Thomas, né, sobre o movimento de um elétron com spin, também publicado na Nature. Então, a questão é uma questão importante. A Nature está aceitando esse tipo de ideia, que era uma ideia muito seminal, uma ideia muito inicial. Aí, com o advento da mecânica quântica, 1925, o trabalho do Heisenberg sobre a mecânica matricial, o trabalho do Dirac sobre uma nova interpretação, né, uma nova visão da mecânica matricial de Heisenberg, quando Dirac introduz, então, as grandezas não comutantes, né, a grandeza a não comutação entre a posição e o momento linear. Então, é quando Dirac introduz, né, a sua formulação
da mecânica quântica em torno dos números não comutantes, das grandezas não comutantes. Então, 1925, 1926 e no início de 1927, logo no início de 1927, surge a equação de Schrödinger. Então, nesse ano de 1927, em setembro, Pauli escreve, né, um trabalho sobre a mecânica quântica dos elétrons magnéticos, que é quando, então, Pauli introduz a sua chamada interação magnética, interação de spin, na equação de Schrödinger para descrever o elétron em um campo magnético externo. Então, esse trabalho está publicado no Zeitschrift für Physik, em 1927. Então, é a famosa equação de Pauli para um elétron não relativístico em um campo magnético externo e, claro, no âmbito da mecânica quântica de Schrödinger. 1928, o que o Paul Dirac faz é adaptar esse trabalho para o caso relativístico. O trabalho de Pauli, a equação quântica, a equação de Schrödinger que Pauli escreve, claro, é a equação não relativística. É uma mecânica quântica não relativística. O que o Dirac faz nesses dois trabalhos de 1928, esse aqui publicado no dia 2 de janeiro de 28 e esse aqui no dia 2 de fevereiro de 28, é a teoria quântica do elétron. Dirac, então, traz o elétron descrito, um elétron relativístico, portanto, ele introduz teoria da relatividade restrita na mecânica quântica. E aí, ao invés de trabalhar com a equação de Schrödinger, ele está trabalhando com uma equação quântico-relativística para o elétron, que é o que nós conhecemos como equação de Dirac. Então, da equação de Dirac, que é uma equação relativística, então, usando a mecânica relativística, a equação de Pauli, a equação de Pauli sai como uma consequência, sai como um subproduto no limite em que o elétron é fracamente relativístico. No limite em que a velocidade do elétron é bem menor do que a velocidade da luz, né, no limite chamado não relativístico, né, em que a maior parte da energia do elétron está na sua... a sua energia de repouso, quer dizer, a energia de repouso sendo muito maior do que a energia cinética, né? Então, o elétron sendo não relativístico, que a gente chama de razão V sobre C, sendo muito menor do que 1, a equação de Dirac recai na equação de Pauli. Então, Pauli tem a equação não relativística para descrever o magnetismo do elétron. Dirac, então, tem uma equação completa para descrever o magnetismo do elétron, tendo em conta a relatividade especial. Porque é quando o spin, né, adquire a sua plenitude, é no contexto da relatividade especial, porque o spin é um número quântico proveniente, associado, né, ao grupo de Lorentz. Aqui em 1931, Dirac vai à frente, usando a equação quântico-relativística do elétron de 1928 e faz agora um estudo mais aprofundado dessa equação, estudando algumas simetrias, como a simetria de conjugação de carga, e discutindo as possíveis singularidades, né, do campo eletromagnético nessa descrição do elétron, quer dizer, com base na sua equação, da equação de Dirac para o elétron. E aí, com isso, ele chega a três resultados muito importantes nesse trabalho de 1931. Ele prevê a existência do pósitron, da antimatéria do elétron, prevê a existência de monopolos magnéticos, por isso singularidades quantizadas, e consegue, a partir da existência de pelo menos um monopolo magnético, chegar à compreensão de por que a carga elétrica é quantizada. Porque as partículas têm cargas elétricas que são múltiplos de uma grandeza fundamental, que é a carga fundamental E, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, esse trabalho do Dirac é também um desdobramento, né, desse trabalho inicial da sua equação para o elétron. Está publicado aqui nos Proceedings da Royal Society de Londres, e esse trabalho aqui foi o que deu ao Dirac o Prêmio Nobel de 33 pela descoberta de novas formas de matéria atômica. Que novas formas de matéria atômica são essas? São a antimatéria e o monopolo magnético. Anderson, um ano depois, em 1932, descobre
a existência do elétron positivo, ou seja, a antimatéria do elétron, ou seja, o pósitron. Então, em 1936, por esse trabalho de 32, publicado tanto na Science quanto na Physical Review, Anderson recebe o seu prêmio Nobel pela descoberta dos pósitrons. Então, um ano depois da previsão do pósitron, da antimatéria do elétron, Anderson descobre a antimatéria do elétron, descobre o pósitron. E é por isso que é conferido a Dirac o prêmio Nobel de 33. Pelo seu trabalho meramente teórico de previsão, talvez ele não ganhasse o prêmio Nobel em 33, mas como houve a descoberta efetivada em 1932, né, final de julho de 32, o trabalho é publicado na Science e publicado no Physical Review, Dirac, então, ganha o prêmio Nobel de 33 pela descoberta, pela previsão de que a antimatéria, seria descoberta. Aqui também um trabalho interessante que nós estamos falando aqui, vamos falar do momento magnético também do muon. Então, nós estamos em 1933. Em 1933, quem são as partículas elementares conhecidas? O elétron havia sido descoberto, o de 1919, mas hoje nós sabemos que o próton não é elementar. Mas não vamos ser anacrônicos. Vamos nos colocar em 1933 e temos, então, o elétron, o próton, pensado como partícula elementar. O fóton já é uma partícula também, decretada em 1923 pelos experimentos de Compton. Então, elétron, pósitron, fóton. 1932, elétron, próton, fóton. Então, elétron, 1897. Próton, 1919. Fóton, 1923. Em 1932 são descobertas duas novas partículas, o pósitron, por Anderson, e o nêutron, por Chadwick. Então, nós estamos em 1933 com 5 partículas elementares, pensadas elementares, o elétron, o próton, o fóton, o pósitron e o nêutron. Bom, e aí, em 1933, esse trabalho aqui do Paul Kuntze, ele faz experimentos com raios cósmicos usando a câmara de detecção de Wilson, e ele observa uma partícula de natureza estranha, de natureza incerta. Essa partícula vai ser o muon. Quando essa partícula vai ganhar, vamos dizer assim, individualidade? Por enquanto, ela é uma partícula meio incerta, mas há um indício de uma partícula, mas ainda não há a partícula. Então, em 1936, Niedermayer e o próprio Anderson aqui do pósitron, eles descobrem essa nova partícula, que é o muon. Então, também trabalhando com, aqui ele fala, uma nota sobre a natureza das partículas de raios cósmicos. Então, essas partículas são detectadas em raios cósmicos, né? Na época, ainda, não se sabia que ela provinha do decaimento do meson pi. Os mesons pi foram previstos, teoricamente, por Yukawa e por Igor Tamm, em 1934 e 1935. Mas elas só foram descobertas em 1947. Mas os muons que aparecem nos raios cósmicos, eles provêm de decaimento dos mesons pi. Os mesons pi decaem lá, eles decaem, né? Quer dizer, ao entrar na atmosfera, eles decaem em mu mais e neutrino do mu, ou mu menos e antineutrino do mu. Então, é a descoberta dessa nova partícula, do muon, quer dizer, essa partícula que tinha um indício de descoberta em 1933, ela acaba sendo descoberta em 1936, e está publicada nesse artigo aqui de 37. Então, nós agora estamos com a 6ª partícula elementar, que é o muon. Então, vamos trabalhar um pouquinho só os conceitos, as propriedades mais marcantes do muon. O muon é a chamada segunda geração de leptons carregados. O primeiro lepton é o elétron, e ele tem o seu neutrino correspondente. O segundo lepton é o muon, e ele tem o seu neutrino correspondente. E o terceiro lepton é o tau, também tem o seu neutrino correspondente. Então, esses são os leptons carregados, é menos, mu menos, tau menos. Suas antipartículas é mais, mu mais, tau mais. E os seus neutrinos associados, o neutrino da família do elétron, o neutrino da família do muon e o neutrino da família do tau.
O tal só é descoberto no final da década de 70. Esse lepton mais pesado aqui, ele só é descoberto em 1978. A massa do muon está aqui. Ela é cerca de 200 vezes a massa do elétron. A massa do tal é cerca de 3.600 vezes a massa do elétron. Então é realmente um lepton muito mais pesado. A massa dele é cerca de 3.600 vezes a massa do elétron. O neutrino do elétron foi descoberto em 1900, quer dizer, os neutrinos foram previstos por Pauli, eram partículas hipotéticas em 1930, mas o neutrino do elétron é descoberto em 1956, o neutrino do muon é descoberto em 1962 e o neutrino do tal é descoberto no ano 2000. Então, esse conjunto aqui é a família de leptons carregados e seus correspondentes neutrinos. O muon, então, tem uma massa na faixa de 106 MeV por C ao quadrado, tem um tempo de vida que é na faixa de microsegundos, 10 a menos 6 segundos, e eles são produzidos, né, nos decaimentos dos mesons π. Os mesons π sendo instáveis, eles decaem principalmente em muons e neutrinos correspondentes ao muon. E o muon, por sua vez, ele é muito instável, em 10 a menos 6 segundos, ele decai no elétron. Então, o muon decai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. A mesma coisa acontece com o tal. O tal decai no muon, no antineutrino do muon e no neutrino do tal. Então, os leptons, e depois o muon decai no elétron. Então, esses leptons carregados, eles têm uma cadeia de decaimento. O tal decai no muon e o muon decai no elétron. Mas o muon é, vamos dizer assim, o nosso centro aqui, porque nós vamos estar falando, basicamente, aqui do resultado impactante que saiu esse ano, de 2021, no dia 7 de abril, o resultado do Fermilab sobre a medida mais, vamos dizer, mais atual, mais precisa que nós temos do magnetismo do muon. Então, por isso que nós estamos chamando a atenção para o muon. O tal, ele decai muito rapidamente. Esse lepton tal decai em 10 a menos 15 segundos. Então, esse aqui decai em 10 a menos 6 segundos e esse em 10 a menos 15. Então, tem uma diferença de 1 bilhão, 10 a 9. Então, o muon é 10 a 9 vezes mais estável do que o tal. Então, experimentos de medida de magnetismo do tal são muito comprometidas pelo curto tempo, né, de vida do tal. Então, os decaimentos, só retomando aqui, os decaimentos do muon. Então, o muon é instável e decai sempre em elétron, e o muon+, o antipartícula do muon, decai no pósitron. Então, elétrons e neutrinos e antineutrinos. Então, essa é a característica do muon. Mas se tem hoje, né, bastante precisão nos experimentos do muon, apesar dele decair num tempo de 10 a menos 6 segundos, que para a física de hoje, para a física de partículas de hoje, é um tempo razoavelmente longo, né? 1.000.000º de segundo é um tempo muito longo para a física de partículas hoje. Então, o magnetismo das partículas carregadas, das partículas elementares carregadas, é descrita por essa grandeza aqui, chamada magneton de Bohr. Eu estou colocando esse índice P de partícula. Então, uma certa partícula, P, ela tem o magneton de Bohr. Magneton, então, é a unidade de momento magnético daquela partícula. É o momento de dipolo magnético daquela partícula, né? Então, o magneton de Bohr é essa grandeza. H cortado sobre 2 vezes a massa da partícula, inversamente proporcional à massa. Então, o E vem da carga da partícula, a partícula é carregada, o H cortado vem do spin, da mecânica quântica, é uma partícula de spin meio, então H cortado sobre 2, e a massa da partícula. O magneton de Bohr, vamos dizer assim, que é a unidade magnética do elétron, ele tem esse valor aqui, menos, né, porque a carga do elétron é negativa, 5,78, 10 a menos 21, 10 a menos 11, perdão, MeV por Tesla. O magneton, quer dizer, o magneton, né, de Bohr, a unidade dele é energia por campo magnético, energia por campo magnético. E, então, o magneton, o momento de dipolo magnético de uma partícula, ele tem esse fator aqui, que é o fator chamado fator giromagnético. O magneton de Bohr da partícula e o spin da partícula. Vamos dizer, é o magneton de Bohr sem o H cortado. Na verdade, o H cortado ele está aqui, né? Então, se eu quisesse essa expressão aqui para ser perfeita, eu teria que colocar o spin dividido por H cortado, porque o spin dividido por H cortado vai me dar o valor meio. O magneton vai ser E
sobre 2, vai ser E sobre M. E aqui a razão giromagnética. Então, nós temos aqui uma razão giromagnética, o magneton, que é E sobre 2MP, e aqui o spin H cortado sobre 2. Então, juntando tudo isso, nós obtemos que o elétron tem momento magnético igual a carga E, H cortado, sobre 2 vezes a massa do elétron. Então, a mecânica, agora, isso na mecânica quântica usual. Na mecânica quântica, o valor, quer dizer, a razão giromagnética, na mecânica quântica tradicional, na mecânica quântica não relativística, ele é um fator empírico, né? Ele é colocado empiricamente. Quando Dirac une a mecânica quântica com a relatividade especial na sua proposta de equação, nesses 2 trabalhos aqui, um dos grandes impactos da equação de Dirac é que a equação de Dirac reproduz naturalmente a razão giromagnética do elétron, ou de qualquer partícula que tiver spin não nulo, partícula de spin meio, partícula de spin 1, partícula de spin 3 meios, partícula de spin 2, prevê razão giromagnética igual a 2. Então, isso aqui é um resultado que vem da mecânica quântica combinada com a relatividade especial. Então, não preciso colocar à mão a razão giromagnética, ela é um dado da mecânica quântica relativística, é uma consequência da mecânica quântica relativística. Então, nós temos a razão giromagnética e a parte, vamos dizer assim, envolvendo as grandezas físicas da partícula, a carga e o spin e a massa, a carga, o spin e a massa. Então, o que está em jogo aqui, no momento magnético das partículas, é a sua carga, o seu spin, a sua massa. E a razão giromagnética, ela sai igual a 2 por causa da relatividade especial com a mecânica quântica. Só que, vamos colocar, vou dar uma puladinha aqui só para poder falar, talvez tivesse sido mais, deixa eu ver aqui, um pouquinho mais didático se eu tivesse vindo para cá, mas eu estou seguindo a ordem do tempo. Em 1947, nesses trabalhos aqui, tanto esse Nave, Nilsson e Rabi e o Wright, eles fazem experimentos e mostram que, na verdade, a razão giromagnética não é 2, é 2,0011. Eles fazem um experimento e mostram que, na prática, experimentalmente, a razão giromagnética não é 2. Então, tem algum adendo que a mecânica quântica relativística não está dando. Então, se começa essa discussão. Por que a razão giromagnética não é 2? Então, por isso se introduz essa grandeza chamada anomalia magnética. A anomalia magnética, ela vai medir o desvio do G em relação ao valor 2, que é o valor exato da mecânica quântica relativística. Então, se escreve dessa forma. É como se a razão giromagnética da partícula é o valor 2, isso aqui é mecânica quântica relativística, mais um delta muito pequenininho. Qual é a origem desse delta? Por que há o desvio do valor previsto pela relatividade com a mecânica quântica? Então, você resolveu padronizar desse modo. Essas flutuações, elas estão contabilizadas nessa grandeza aqui 2AP, que nós chamamos de anomalia magnética da partícula. Então, na verdade, se eu impuser essa igualdade, GP igual a 2, 1 mais AP, nós tiramos que o valor da anomalia magnética ela é dada pelo desvio do valor 2 dividido por 2. Então, essa é a razão de se introduzir essa anomalia magnética. Por quê? Porque se verificou que o resultado, quer dizer, o valor experimental medido não é 2. Então, tem uma física que a mecânica quântica e a relatividade restrita não estão conseguindo contemplar. E aí, qual é a origem disso? O que é fundamental para se compreender esse desvio, né, do valor 2, ou seja, para se compreender a anomalia magnética, é que temos que sair do conceito de partícula. Na mecânica quântica, a partícula é um ponto material e nós temos que substituir a partícula pelo campo quântico. Lembrar que, em 1927, Dirac já tinha introduzido a noção de campo quântico. Então, o que se compreende é que, para se chegar ao valor teórico preciso, né, que bata com o valor experimental, é preciso sair da relatividade, da mecânica quântica relativística, sair do âmbito da mecânica quântica e ir para a
formulação em termos de teoria quântica de campos. Então, a anomalia magnética ela é compreendida apenas se nós sairmos do conceito de partícula e passarmos para o conceito de que a partícula é representada por um campo. Então, o elétron tem o seu campo quântico. O muon tem seu campo quântico. Então, nós vamos sair da noção de partícula material e vamos trabalhar agora as partículas elementares descritas pelos seus campos. Então, é fundamental, né, que a gente, então, saia da mecânica quântica relativística e vá para aquela forma de descrever a interação entre elétrons, pósitrons e fótons, que é a eletrodinâmica quântica, chamada QED, eletrodinâmica quântica. Então, esse é o passo novo. Então, é a QED, não mais a mecânica quântica relativística, que vai me dar o valor AP, a anomalia magnética. Pela mecânica quântica relativística, a anomalia magnética é zero. Pela teoria quântica de campos, a anomalia magnética é muito pequena, porém é não desprezível, e ela hoje é calculada para o elétron e medida também para o elétron com uma precisão de uma parte em 1 trilhão. Então, nós saímos da noção de partícula como pontos materiais e passamos, então, para a noção de campo, de campos que se flutuam, que têm flutuações no espaço-tempo. Então, aqui eu estou escrevendo essa frase aqui, pela interação entre campos, que novas partículas podem contribuir com efeitos quânticos para a anomalia magnética de outras partículas. Então, é que eu estou querendo colocar aqui, imagina o elétron. Então, o elétron, ele tem a sua razão giromagnética, mas o campo quântico do elétron vai interagir com o campo quântico de outras partículas. Por exemplo, o campo quântico do fóton, o campo quântico de outras partículas, que podem ser também quarks, e essa interação submicroscópica, né, entre partículas virtuais, que vai dar a razão, que vai dar a anomalia magnética do dado elétrico. Então, é a interação do campo da partícula considerada, da partícula P, com o campo de outras partículas. Então, é a interação entre campos, ou seja, teoria quântica de campos, que vai nos dar a anomalia magnética do elétron, a anomalia magnética do muon e outras anomalias magnéticas. Então, é isso que vamos dizer assim, esse slide aqui, eu reputaria de ser um slide importante, porque, sobretudo para o estudante principiante, né, a gente na mecânica quântica trabalha muito com a noção de partícula material. O número de partículas é fixo. Quando a gente sai da mecânica quântica e vai para a teoria quântica de campos, a gente abre mão, digamos, da ideia de partícula como ponto material. A partícula passa a ser um campo. Ela é representada por um campo que se espalha, né, no espaço-tempo. E aí, o campo ele se estende mais do que a noção de partícula, né? A partícula ela tem aquele chamado comprimento de onda de Compton associado a ela, que é mais ou menos onde fica o centro da função de onda da partícula. Ao passo que o campo quântico ele transcende, ele transpõe, né, essa região chamada de comprimento de onda de Compton da partícula. Inclusive, se a partícula for muito massiva, o comprimento de onda de Compton dela é muito pequeno, porque o comprimento de onda de Compton é h cortado sobre a massa vezes a velocidade da luz, h cortado sobre mc. Então, muita massa, pequeno comprimento de onda de Compton. Então, a partícula é muito segregada. Ela é muito pouco distribuída no espaço, ao passo que o seu campo flutua. Então, são as flutuações do campo que permitem a gente compreender a origem dessa anomalia magnética. Então, é importante esse conceito, né, para o estudante principiante perceber que, para a compreensão de certos fenômenos experimentais, né, a teoria quântica de campos ela é muito bem sucedida. Então, é um triunfo da teoria quântica de campos a compreensão desses resultados experimentais aqui, né, que foram medidos em 1947. Eu vou chegar lá já já. Então, compreendido não, já que eu estou motivando, é preciso pensar um pouquinho, mas estou dando os elementos para se pensar, que a razão giromagnética, né, GP, né, ela recebe efeito das flutuações quânticas dos campos, né, de outros campos que interagem com a partícula dada. Então, está aqui, a razão giromagnética é 2, mecânica quântica relativística, mais flutuações. Nós parametrizamos essas flutuações, é uma questão de mera convenção, de 2 AP. Eu poderia chamar só de AP, mas aí, se eu fatorasse esse 2 aqui, ficaria 1 mais AP sobre 2. Então, para evitar esse fator meio aqui, a gente diz que a flutuação, a gente chama que esse delta,
delta é igual a 2AP. Então, aí, com isso, a gente tira a relação da anomalia magnética. Então, quando se fala do G menos 2, o que eu estou medindo é isso. É o desvio, né, devido à teoria quântica de campos, do valor G igual a 2, previsto pela mecânica quântica relativista. Então, aqui eu coloco, em 1947, foram publicados os primeiros resultados de medições apontando o valor experimental do momento magnético do elétron. E esse valor apresentava uma anomalia de 0,1% em relação ao valor G igual a 2 previsto por Dirac. Então, o desvio, né, no caso do elétron, medido em 1947, não era 2, era 0,1%, portanto, 2,001. Então, tinha 1 milésimo de correção aqui, 2,001. Então, isso vai estimular Schwinger, que nessa época, então, também tem um contexto aí do Schwinger, em 1947, ele estava extremamente envolvido com a formulação da eletrodinâmica quântica na versão pós-guerra. A versão antes da guerra é a versão de Dirac, de Enrico Fermi, de Jordan, de Heisenberg. Então, tinha uma eletrodinâmica quântica que era estudada no período entre 1927 e a Primeira Guerra, e a Segunda Grande Guerra, 1939 e 1940. Em 1946, Tomonaga no Japão, Schwinger e Feynman nos Estados Unidos, os três independentemente, reformulam a eletrodinâmica quântica formulada no pré-guerra, no pré-segunda guerra, e fundam aquilo que nós chamamos de eletrodinâmica quântica, na versão atual, que foi o que deu a eles, a esses três, Schwinger, Tomonaga e Feynman, o Prêmio Nobel de Física de 1965, pelos desenvolvimentos da eletrodinâmica quântica. Então, o Schwinger estava muito envolvido com a eletrodinâmica quântica. Então, esse resultado experimental acendeu o alarme, né, na curiosidade de Schwinger de compreender. Ele estava com a eletrodinâmica quântica na mão, então ele tinha tudo para tentar buscar compreender essa anomalia. Então, os trabalhos experimentais que lançam, né, essa correção de 0,1% na razão giromagnética do elétron, são esses dois trabalhos aqui, publicados no Physical Review de 1947. Esse trabalho aqui é a estrutura hiperfina dos átomos de hidrogênio e deutério, e aqui a pergunta é, o elétron tem um momento magnético intrínseco? Então, a resposta é sim. A mecânica quântica relativística dá o valor 2, mas o experimento está dando o valor 2,2.001. Por que 001? E aí, vou botar aqui, perdão, Schwinger, nesse trabalho, em 1948, então super antenado, já em 48, ele faz esse trabalho aqui, sobre a eletrodinâmica quântica e o momento magnético do elétron, que era a questão, então, eletrodinâmica quântica. Então, ele está no âmbito da teoria quântica de campos. Então, a ideia dele é que o elétron, que está representado por essa linha sólida, ele interage com o fóton. Então, isso aqui dá interação eletromagnética, é o fóton acoplado aqui, nesse pontinho, ao elétron. E a flutuação, esse aqui é o fóton, né? Esse aqui é o fóton virtual. O elétron, antes e depois da interação, eles são conectados por uma partícula virtual, por um fóton virtual. Então, é essa flutuação do campo do fóton que vai dar esse fenômeno quântico que vai ser responsável pelo 0,001 de desvio em relação ao 2. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que nós chamamos de correção de vértice da QED, da eletrodinâmica quântica. O vértice é isso, é o elétron entrando, o elétron saindo e trocando um fóton. Quer dizer, o elétron vindo com momento P, ele recebe um fóton com momento Q e sai o elétron com o momento P'. Então, a interação elétron-fóton está representada por esse ponto, é o que nós chamamos de vértice da eletrodinâmica quântica. E aqui é um fenômeno virtual, onde esse vértice conecta, esse tipo de vértice conecta o elétron final com o elétron inicial. Esse fóton aqui não é um fóton físico, é um fóton virtual. Esse fóton virtual aqui é ele que confere essa correção de 0,1%. Então, essa é, digamos assim, a essência da teoria quântica de campos. Flutuações de campos virtuais, de campos, quer dizer, partículas virtuais, isso aqui é um fóton virtual, não é um fóton físico,
Mas é um fóton correspondente a uma flutuação quântica do campo de Maxwell, do campo do fóton, é que vai fazer essa correção. Então, está aqui. Então, Schwinger calculou esse mesmo gráfico que nós estamos colocando aqui. Então, para isso, usam-se as chamadas regras de Feynman, para o cálculo perturbativo na QED. Cada vértice desse tem uma carga elétrica E, carga elétrica E, carga elétrica E. A correção, então, sem essa linha aqui, com essa linha aqui fora, não tendo essa flutuação, eu tenho um vértice com carga E. Colocando essa flutuação, vai aparecer um fator E à terceira potência. Então, a correção é na faixa de E ao quadrado, que é, então, aqui a anomalia magnética. Então, o que o Schwinger encontra é o valor 0,001. Ele vai à frente. Na verdade, ele mostra que a anomalia magnética do elétron é o primeiro valor que ele encontra, esse valor. Alfa, constante de estrutura fina, alfa é 1 sobre 137, 1 sobre 137 dividido por 2π, 0,00162. Então, ele acha que a razão giromagnética do elétron, que é o quê? 2 que multiplica 1 mais A. Então, vai ficar 2 mais alfa sobre π. Então, esse é o valor 2,001162. Então, é quando a teoria quântica de campos, então, ela bate, quer dizer, a teoria quântica de campos bate direitinho com o valor experimental, né, observado nesses trabalhos aqui. Observe que nessa época, a precisão experimental também era até a terceira casa decimal. Então, a previsão experimental ainda era muito pobre. Hoje vai-se até a 13ª casa decimal. Na época, ia-se até a terceira casa decimal, e aí o valor que o Schwinger calculou pela QED, ele bate muito bem com o valor experimental medido. Isso foi um grande triunfo para a eletrodinâmica quântica, publicado, então, nesse trabalho de Schwinger aqui. O papel, quer dizer, o cálculo da eletrodinâmica quântica para o momento magnético do elétron. Tá? Aqui a anomalia magnética e aqui a razão giromagnética, 2 mais alfa sobre π. Calculado, então, é o que a gente chama de primeira ordem perturbativa. Então, na teoria quântica de campos, né, a gente vai olhar a partícula, então, nós temos, quer dizer, tanto na mecânica quântica relativística, né, quanto na teoria quântica de campos, a gente vai ter que dar uma expressão para a corrente eletromagnética. Né, classicamente, a corrente eletromagnética é a densidade de cargas vezes a velocidade. Aqui, na teoria quântica de campos, a corrente eletromagnética ela tem uma estrutura muito mais fina que a gente pode observar. Tem a corrente de convecção, que no fundo é a corrente clássica, é a carga em movimento. Mas essa corrente já traz uma informação sobre o dipolo magnético da partícula, nesse caso do elétron, por exemplo. Traz uma informação sobre o próprio momento de dipolo elétrico, então o momento de dipolo magnético e o momento de dipolo elétrico. E traz uma outra informação sobre um momento chamado momento toroidal ou anapolo. Então, essa é a decomposição usual da corrente eletromagnética dentro do ponto de vista da teoria quântica de campos. E, bom, aqui tem toda essa simbologia que eu acho que não vale a pena ficar muito insistindo, mas assim, a ideia está aqui. Esses fatores F1, F2, F3, F4 são chamados de fatores de forma. O que é o fator de forma? O fator de forma é justamente esse núcleo aqui, ó. É isso aqui que é uma medida do fator de forma. É o que a gente é como se a gente tivesse medido uma estrutura para a partícula que não é só a sua carga. Aqui nós temos a carga na corrente de convecção, mas temos um dipolo magnético também, temos um dipolo elétrico e temos esse momento toroidal. Então, essa é a estrutura completa da corrente eletromagnética. Aqui está a corrente de convecção, aqui está o momento de dipolo magnético, aqui está o momento de dipolo elétrico e aqui está o chamado momento toroidal. Então, essa forma aqui, essa expressão matemática proveniente da teoria quântica de campos, é a expressão dessa decomposição. A corrente eletromagnética ela tem esses pedaços, ela é decomposta dessa forma, do ponto de vista da teoria quântica de campos. Isso aqui é um elemento de matriz, quer dizer, é a corrente eletromagnética entre o elétron, vamos dizer, inicial e o elétron final, é isso aqui, ó. O elétron inicial com momento P, o elétron final com momento P', e nós estamos calculando a amplitude de transição
do elétron com momento P para o elétron com momento P'. Essa amplitude, quer dizer, o elétron que entra com P e que sai com P', ele sofreu essa interação aqui. Então, essa interação aqui graficamente representada é, na verdade, analiticamente representada por esses chamados fatores de forma. Então, é isso que está em jogo. São esses cálculos. E, na verdade, calcular a razão giromagnética, calcular o momento magnético, é calcular essa parte apenas. Essa parte aqui é o que está dando a contribuição de dipolo magnético. Aqui seria a contribuição de dipolo elétrico. Hoje, sabe-se ainda muito pouco sobre o dipolo elétrico do elétron. Será que o elétron é uma carga uniformemente distribuída, ou o elétron ele tem uma, vamos dizer assim, ele tem uma disformidade na distribuição da carga? A carga não é simetricamente distribuída em relação ao seu spin. Então, é como se o elétron fosse mais uma pera do que uma maçã. Ele tem carga mais concentrada num lado, num polo, do que no outro, digamos assim. E isso é o que mede o momento de dipolo elétrico do elétron, que ainda é uma grandeza que não está completamente assegurada. Existe um limite superior. Sabe-se hoje que o momento de dipolo elétrico do elétron tem que ser menor do que um valor muito pequenininho, que é 10 elevado a menos 29, carga elétrica vezes centímetro. Mas o momento de polo magnético, não. Esse está muito bem determinado. Então, é porque a gente está colocando, nós estamos falando de 100 anos de pesquisa sobre o elétron e ainda não se sabe exatamente qual é o momento de dipolo elétrico do elétron. Se realmente ele é zero ou se ele é um número muito pequeno, mas não nulo. Essa é uma discussão que envolve tanto a teoria quanto o experimento. Mas o momento de polo magnético é essa parte aqui. E o momento toroidal, o anapolo, o elétron, parece realmente não ter. Bom, então, hoje, depois da introdução da QED, nós chegamos à teoria eletrofraca. Da teoria eletrofraca se chegou à física de hadrons, né? Então, esses gráficos, hoje, aqui eu não vou comentar muito, mas essa aqui é a família de gráficos que deve ser calculada. Isso são os gráficos de ordem mais baixa. Existem muito mais gráficos, como nós vamos falar mais lá na frente, para se chegar ao momento, à anomalia magnética, ou ao momento de dipolo magnético do elétron, do muon. Então, nós temos que calcular esse gráfico aqui, ó, essa família de gráficos e essa família de gráficos, elas estão associadas não só à QED, mas elas estão associadas à teoria eletrofraca, onde nós temos os setores, os bósons W das interações fracas, os neutrinos e o Z0, correspondendo a novas interações, a novas flutuações de campos quânticos que contribuem para o magnetismo do elétron. Aqui é o fóton. Então, aqui pode ser tanto o fóton como pode ser o Z0. Então, isso aqui é puramente eletromagnético e isso aqui é eletrofraco. Aqui são loops de quarks. Então, aqui já está entrando em ação a física hadrônica. Então, nós temos contribuições aqui da QED, da eletrodinâmica quântica. Então, isso aqui é exclusivamente elétron e fóton. Isso aqui já inclui elétron, fóton, Z0, W+, W- e neutrino. Aqui é Hadron Vacuum Polarization. Esse gráfico que está aqui, ó, ele se chama Hadron Vacuum Polarization. É como se fosse a polarização do vácuo feita por um loop de quarks. E aqui é o que se chama Hadron Light by Light. A forma desse gráfico é como se fosse o espalhamento da luz pela luz, porque tem 4 fótons, como se fóton, fóton, saindo fóton. Então, é como se fosse o espalhamento luz com luz, com esse loop de hadrons. Então, é o que se chama Hadron Light by Light Collider, Light by Light Scattering. Então, na verdade, esses gráficos aqui, essas contribuições foram calculadas mais recentemente. O primeiro cálculo foi feito com o fóton, então foi Schwinger, em 1948. Então, nós vamos ver que à medida que o tempo vai passando e essa física mais microscópica vai sendo ampliada, vai sendo compreendida, novas contribuições vão sendo acrescentadas à anomalia magnética do elétron. Então, aqui é a chamada série de Dyson da anomalia da eletrodinâmica quântica. Dyson, nesse seu trabalho aqui, as teorias de radiação de Tomonaga, Schwinger e Feynman, no fundo é a QED. A QED proposta por Tomonaga, por Schwinger e por Feynman independentemente, né? Cada um propõe ao seu modo
Então, existem 3 QEDs que convergem para a mesma teoria, né? Mas são 3 formulações da eletrodinâmica quântica que deram a Tomonaga, Schwinger e Feynman o prêmio Nobel de 65. Esse trabalho aqui do Dyson, Freeman Dyson, publicado em 1949, e ele propõe, então, o seguinte, que a anomalia magnética ela seja uma série em alfa sobre π. Alfa é a constante de estrutura fina, 1 sobre 137, e ele parametriza dessa forma. C1 são coeficientes que vão sendo calculados, C1, C2, C3, C4 e C5 são números que são calculados pelo cálculo desses chamados gráficos de Feynman. E, claro, esse alfa, à medida que eu vou aumentando o alfa, vou aumentando a potência. Alfa tem uma E ao quadrado, carga elétrica ao quadrado. Aqui é a carga elétrica quarta, carga elétrica sexta, carga elétrica oitava, carga elétrica décima. Isso aqui continua, mas o que você sabe hoje para aqui? Hoje nós conhecemos essa série até esse seu 5º termo, que é o que há de mais recente sobre os momentos magnéticos, tanto do elétron como do muon. Schwinger, em 1948, naquele seu trabalho, ele obtém o quê? Alfa sobre 2π. Então, Schwinger calcula o coeficiente C1, que é um meio, então, que é o primeiro valor encontrado em 1948, alfa sobre 2π. Então, foi o trabalho do Schwinger. Então, nós vamos ver o seguinte, à medida que as décadas vão passando, esses coeficientes 6 vão sendo calculados, cada vez mais complexos, até que para chegar ao C4 e ao C5, precisou do auxílio de computadores. Não se consegue fazer esses cálculos analiticamente à mão. São cálculos realizados numericamente em programas de computação extremamente elaborados. Então, foi preciso o auxílio de grandes programas de computação para poder se calcular a anomalia magnética até, no caso do elétron, até a 13ª casa decimal. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, é isso que nós vamos estar falando daqui para frente. Aqui, então, deixa eu colocar, né, o magnetismo intrínseco. Desculpa. Então, nós vamos estar. Perdão, é para cá que eu vou caminhar. Então, é isso que nós vamos estar calculando. Então, só queria chamar a observação desse trabalho do Dirac, lá de 1928, quando ele lança a equação de Dirac. Uma reflexão que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, sobretudo para o estudante principiante, compreender como as teorias vão sendo elaboradas e como os próprios autores vão fazendo considerações e reflexões que depois, com o tempo, eles acabam mudando. Olha o que o Dirac diz aqui nesse trabalho em que ele lança a equação de Dirac. O momento magnético é justamente justo aquilo que foi suposto, né, a partir do momento a partir do modelo do elétron que rodopia, né, do spinning electron, né? Então, o momento magnético é aquilo que se supôs o momento magnético é aquilo que se supõe a partir do modelo do elétron que roda, do elétron que gira. Por quê? O elétron que gira, ele tem carga, é uma carga que gira, gera uma corrente gera um campo magnético. Então, é como se o elétron fosse, digamos assim, uma espirazinha fundamental, uma espira fundamental que gera o campo magnético de um dipolo. Então, é isso que o Dirac está dizendo aqui. Agora, ele fala, o momento elétrico, no cálculo que ele fez, ele resulta puramente imaginário. Então, ele diz, nós não deveríamos esperar que ele aparecesse no modelo. Então, ele fala que é realmente duvidoso que o momento de dipolo elétrico do elétron tenha significado físico. Então, essa é uma suposição que ele coloca. Então, em 1928, ele achava que o elétron não devesse ter momento de dipolo elétrico, que ele muda radicalmente na década de 70 e no início da década de 80, até quando Dirac morre, em 1984, ele lança com muita veemência a noção de que o elétron também deve ter o seu momento de dipolo elétrico. Então, eu estou chamando a atenção que é o mesmo autor consagrado, que muda, né, e revê as suas posições 4 décadas depois. Então, é só para o estudante perceber o processo da ciência, né? Que o próprio autor vai tendo a humildade, e, digamos assim, não é a humildade, é a honestidade, até eu diria, é a honestidade científica de reconhecer que ele precisa mudar de posição. Então, nós estamos falando, eu vou praticamente terminar aqui, e depois no próximo encontro, nós vamos dividir esse encontro em 2, né? Eu pensava em fazer em um só, mas eu já sei que já são
quase, já são 11h05 da noite, e a gente não quero chegar à meia-noite, nós começamos às 10h05, então nós já temos 1 hora de discussão, eu vou ficar mais uns 10 minutos e termino, na semana seguinte, nós fazemos a parte 2. Então, com essa reflexão de Dirac, nós passamos, então, aquilo que nós vamos querer discutir, que é o magnetismo intrínseco, ou seja, o momento de dipolo magnético dos leptons carregados. Primeira família elétron, segunda família muon, terceira família tau. Na verdade, nós vamos nos deter nesses dois aqui, já que o tau tem problemas experimentais sérios de medir o seu momento magnético por causa do seu tempo de decaimento, que é de 10 a menos 15 segundos, contra os 10 a menos 6 segundos do muon. Aqui nós temos muito mais controle, aqui não. Então, está aqui. Os cálculos e as medidas muito precisas da anomalia magnética do muon, fornecem testes muito decisivos para o modelo padrão e abrem uma janela de investigação para uma física além do modelo padrão. Isso é o muon. E aí a pergunta que eu faço, por que isso não acontece com o elétron? E por que não com o tau? Por que é o muon, por que é o momento magnético do muon o centro das atenções? Então, isso vamos esclarecer. O muon tem uma massa muito maior. Nós vamos ver o seguinte, que a anomalia magnética, quando esses gráficos aqui, só para lembrar, quando esses gráficos aqui são calculados para tirar o magnetismo das partículas, né, o magnetismo intrínseco, a gente observa que a anomalia magnética ela sai proporcional, ela é proporcional, quer dizer, é uma expressão grande, teoricamente é uma expressão grande, mas ela sai proporcional ao quadrado da massa da partícula. Então, no caso do elétron, no caso do muon, que é 200 vezes mais massivo do que o elétron, o momento magnético vai sair com um fator 40.000 em relação ao caso do elétron, porque a massa do muon é 200 vezes a massa do elétron. Então, aqui, se eu colocar a massa do muon como sendo 200 vezes a massa do elétron, vai aparecer um fator 40.000 massa do elétron ao quadrado. Então, o momento de polo magnético do muon, ele é muito mais robusto do que a anomalia magnética do muon, ela é muito maior. A anomalia magnética é muito grande. Para o muon, 40.000 vezes maior do que a anomalia do elétron. Então, é mais fácil nós identificarmos, né, como ela é muito maior, é mais fácil nós identificarmos contribuições de nova física aqui. Então, é por isso, né, que eu estou escrevendo essa frase. A massa bem maior do muon justifica porque a anomalia magnética do muon está associada, né, a aspectos mais interessantes do que a anomalia magnética do elétron, porque ela é 40.000 vezes menor. Então, relembrando aquelas nossas parametrizações iniciais, só para fazer um apanhadozinho aqui, né? Então, a razão giromagnética recebe efeito das flutuações quânticas dos campos. Então, só retomando, as flutuações quânticas dos campos são esses loops aqui, ó. Esse loop aqui, ó, linha do elétron e fóton, ou Z0. Aqui, linha do W, e aqui um neutrino. Aqui, loop, aqui estão 2 loops, um loop aqui dentro e outro loop. Esse loop aqui é um loop hadrônico. Aqui também nós temos 3 loops. Então, só para mostrar que são essas flutuações quânticas, porque todas essas linhas internas, não as linhas externas, mas as linhas internas, elas correspondem a flutuações quânticas dos campos, ou seja, partículas virtuais. As flutuações quânticas dos campos representam partículas virtuais, não partículas físicas reais. Essa é que é a grande contribuição que sai da teoria quântica de campos. Então, a razão giromagnética, as flutuações, que nós já tínhamos parametrizado desse modo, e aí o que é importante aqui, a anomalia magnética ela é proporcional à massa ao quadrado. Quanto mais massiva a partícula, maior é a sua anomalia magnética. Então, mais, digamos assim, mais espaço eu tenho para detectar novos fenômenos. Então, botando aqui o que eu falei, a massa do muon sobre a massa do elétron é 200 vezes. Então, dá um fator de 40.000 vezes, que indica que a anomalia magnética do muon é 40.000 vezes mais sensível a efeito de partículas massivas de novas físicas do que a anomalia do elétron. Opa, perdão? Então, a anomalia magnética, ela soma sobre todas as físicas. Em que sentido? No sentido que ela soma sobre todas as flutuações dos campos que podem interagir com o campo do muon. Então, é por isso que ela pode receber a contribuição de nova física. Nova física,
uma nova física é uma teoria grande unificada. Uma nova física é uma teoria de supersimetria. Uma nova física é uma teoria baseada em dimensões extras. Então, o AMU, né, a anomalia magnética do MU, é um excelente laboratório para a gente poder, eventualmente, perceber contribuições que vêm de campos quânticos. E esses campos quânticos podem estar associados justamente a novas partículas que não são as partículas contempladas pelo modelo padrão. Por exemplo, nas teorias de grande unificação, nós temos muito mais partículas do que o modelo padrão. Na supersimetria, nós temos as partículas, os parceiros supersimétricos. Em dimensões extras também, nós temos novas partículas que advêm dessas dimensões extras. Então, é por isso que se fala muito na anomalia magnética do muon, por ela ser muito grande e ser muito medida com grande precisão. Em relação, a do elétron é muito precisa, mas ela é muito pequena para a gente poder perceber o efeito de física nova. Já a do muon, ela é mais aberta. Então, hoje o muon é um grande laboratório para a busca de nova física, né? Junto com o LHC. O LHC também busca nova física, mas de uma outra maneira. O LHC não está medindo a anomalia magnética das partículas, ele está buscando novas partículas, está buscando modos de decaimento. São 7 colaborações no LHC, então é diferente. Aqui não, nós estamos falando de uma física ligada ao elétron, ligada ao muon. Então, só para finalizar, eu acho que eu termino aqui, semana que vem nós continuamos daqui. Então, a razão giromagnética, ou o fator giromagnético G-2 do muon, é importante para restringir modelos de nova física, porque nós introduzimos uma nova física, vamos dizer, introduzimos uma física que está além do modelo padrão. Aí, no âmbito dessa física, nós vamos refazer o cálculo da anomalia magnética do muon e vamos encontrar um valor. Comparamos com o experimento, com os valores experimentais que nós temos, que eu vou colocar agora só para um efeito de ilustração. E aí, se diferir muito fora da barra de erro, significa que o modelo não é bom. Então, a proposta de novos modelos teóricos de nova física, dão contribuição para o G-2 do muon. E aí, esse valor teórico vai ser comparado com o valor experimental disponível hoje. E isso aí, então, vai dizer se esse modelo é bom ou não. Se a discrepância for muito grande, esse modelo teórico está fora de cogitação. Se for compatível com o valor experimental, esse modelo teórico pode ficar aguardando outros testes, mas pelo menos ele pode passar pelo teste do G-2 do muon. Por exemplo, no caso das teorias supersimétricas, né, onde nós imaginamos a existência de uma partícula chamada LSP, que é a partícula supersimétrica mais leve e que é candidata a constituinte da matéria escura, então, a contribuição, quer dizer, o fato de se introduzir supersimetria e ver o papel do campo quântico, do campo supersimétrico associado a essa partícula LSP, como ele contribui para o aumento de polo magnético do muon, para a anomalia magnética do muon. E pelo valor, como essa partícula, que é uma partícula desconhecida, a gente fixa um limite sobre essa massa dessa partícula. Então, quer dizer, a própria anomalia magnética do muon, ela serve, vamos dizer assim, como um calibre para eu poder impor restrições sobre outros modelos, né, de nova física que vão contribuir para aquela anomalia magnética, que vão trazer esses parâmetros dessa teoria para essa anomalia magnética. Então, esses parâmetros vão influenciar na anomalia magnética do muon. Eu tenho o valor experimental, e aí, com o valor experimental imposto para esse valor calculado com a nova física, eu posso tirar restrições sobre os parâmetros. Só para terminar, a gente vai falar disso com mais calma na semana que vem, mas hoje o valor que nós temos, né, para a anomalia magnética do muon, o valor experimental é esse aqui. É o valor mais recente, é o valor justamente, digamos assim, de impacto, né, que publicado agora no dia 7 de abril de 2021, é um resultado medido no Fermilab, né, no Fermi National Laboratory, né, e compatível com os valores já medidos, né, uma década antes, no Brookhaven National Laboratory. Está aqui. A anomalia magnética do muon, o valor experimental, é isso que está em vermelho. O que está em vermelho é o que bate com a teoria. Então, o valor teórico calculado da anomalia magnética do muon vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais, teoria e experimento batem. A discrepância começa na 8ª casa decimal.
Então, esse momento de dipolo magnético aqui, nessa anomalia, perdão, essa anomalia magnética aqui, ela tem, ó, a partir da oitava casa decimal, ela é da oitava casa decimal, ela já começa a discrepância da teoria com o experimento. Então, a diferença está aqui, é de 251 partes em 10 a menos 11. 10 a menos 11 é o quê? É um centésimo de bilionésimo. Então, essa discrepância aqui, então é esse valor aqui, essa discrepância entre a teoria e o experimento, que pode estar dizendo, bom, o experimento, a teoria, não está batendo com o experimento porque falta algo na teoria. Essa discrepância aqui, ela pode ser justamente a essência de uma contribuição de uma nova física que o modelo padrão não está dando. Então, essa é a ideia. No caso do elétron, só para mostrar, nós vamos falar na próxima vez também, que aí no caso, isso aqui é tudo do Moore. Na próxima vez nós vamos ficar falando do Moore. No caso do elétron, a discrepância está aqui, é de uma parte em 1 trilhão. Então, uma parte em 1 trilhão. No caso do Moore, são 200 partes em 100 bilhões. Então, quer dizer, a discrepância é muito maior no caso do Moore, no caso do elétron. Então, no caso do elétron, o valor vai até a 3, 6, 9, até a 11ª casa decimal, bate teoria com experimento. Então, tanto um experimento muito preciso quanto uma teoria muito boa. A discrepância começa a ocorrer aqui na casa do bilhão, na casa do trilhão, na 12ª casa decimal. Então, a discrepância está aqui é de 1,30 vezes 10 a menos 12. Então, é uma parte em 1 trilhão, uma parte por trilhão. Então, por isso que o momento magnético do elétron, ele é muito próximo, teoria com experimento. Então, ele não está dando lugar para nova física. O modelo padrão já bate bem teoria com experimento. Não é o caso do Moore. A diferença é mais marcante. Está aqui. A diferença é de 200 partes em 100 bilhões, que é bem maior do que uma parte em 1 trilhão. Então, aqui, na verdade, a discrepância é como se fosse uma parte em 1 bilhão. Lá é uma parte em 1 trilhão. Então, tem mais espaço para nova física na discrepância entre o valor teórico e o valor experimental do mundo. Essa é a essência dessa discussão que nós temos. Eu fiz todo um roteiro histórico para situar melhor o problema e situar o desenvolvimento. Então, nós terminamos aqui, nós vamos falar fartamente na próxima vez, como as coisas foram caminhando década após década. Então, como que nós fomos acrescentando, né, fomos calculando os coeficientes dessa famosa série da anomalia magnética. Então, década de 40, década de 50, aí pula para a década de 90, depois pula para os anos 2000. Então, vão décadas para calcular esses coeficientes aqui. Então, o problema é um problema que pede muita paciência, é um problema muito gradual. Então, hoje é a parte 1, né, que nós terminamos aqui. Então, motivamos por que é importante estudar o magnetismo intrínseco do elétron e do muon. E por que é o magnetismo intrínseco do muon a grande expectativa para se buscar a nova física? E isso é que justifica o impacto, né, toda a comoção, vamos dizer, a comoção que houve na física pelo resultado publicado em 7 de abril de 2021 pelo Fermilab na medida do magnetismo do muon, que é a medida atual mais precisa que nós temos. Então, na próxima vez, nós vamos começar agora a caminhada dos cálculos, né? Como esse cálculo foi sendo refinado pouco a pouco, aí calcula-se o C1, depois calcula-se o C2, décadas depois calcula-se o C3, já na década de 90, o C4 e o C5 já nos anos 2010, e aí chega-se ao valor mais preciso que nós temos para a anomalia magnética do elétron, calculada pelo grupo japonês, que foi publicado em 2018. Então, nós estamos vendo que nós estamos estudando esse magnetismo do elétron desde 1921. Nós estamos aqui em 2018, então aqui são 97 anos de trabalho para se chegar a esse belíssimo valor aqui da anomalia magnética, né, o cálculo teórico que nos leva até essa parte aqui, até a 11ª casa decimal, até a 12ª casa decimal. Então, essa é a nossa ideia de continuar da próxima vez. Nós vamos partir basicamente de 1948 com o primeiro cálculo teórico do Schwinger, né, que é quando ele calcula aquele valor C1 igual a meio.
e aí ele calcula o valor da anomalia magnética como sendo alfa dividido por 2π. Então, eu agradeço, já são 11h20, né? Agradeço a atenção pela extensão da discussão de hoje, agradeço ao Santiago, que está aí, né, do backstage, fazendo a gravação, e se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos fazer a parte 2. Eu pensei que conseguisse fazer tudo vamos dizer, numa corrida só, mas ia ficar muito corrido e não é o caso aqui. A gente quer discutir as ideias, apresentar, sobretudo para os mais jovens, né? Terem um tempinho para a gente poder refletir junto. Então, hoje a gente fez a parte 1 e na parte 2, na semana que vem, se Deus quiser, fazemos a parte 2 dessa discussão. Então, mas o que é importante dessa discussão é a gente compreender por que essa questão do G-2 é tão importante. Por que isso aqui não é uma sigla, simplesmente uma sigla? Por que isso aqui tem um impacto muito grande na física de partículas? Porque, na verdade, esse G-2 ele está medindo a contribuição dos ímãs mais elementares que nós temos na natureza para compreender uma nova física. Então, é realmente um laboratório muito potente. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao Santiago pela gravação da noite de hoje. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.